Estamos aqui mais uma vez para contar a história de mais um carro diferente, mais um carro pitoresco, mais um carro inusitado e contar um pouco a história do automóvel aí nos anos 70, 80 e 90. Depois disso eu não me atrevo a contar, até porque já não tinha mais tanto interesse, nem conheço tanto, mas nos anos 70, 80 e 90 foram épocas aí que a gente era muito obcecado por carro, né? Nos 70, quando era moleque, quando era pequeno, nos anos 80 pensando nos carros dos anos 70 e nos anos 90 já como adulto aí, com os carros que a gente tinha, que a gente podia ter tido, né? E um pouquinho dessa história aí que eu acabo trazendo para vocês aí nos vídeos que a gente coloca, né? Esse carro de hoje é um pequenino coupé norte-americano. Já começa o esquisito daí, né? Quando você coloca na mesma frase as palavras coupé e americano, o adjetivo que vem junto normalmente é o enorme, monstruoso, gigantesco, né? E não pequenino, né? Mas esse é pequenino mesmo. É um coupézinho americano, ele é tão pequenininho, ele é tão estreitinho que para reclinar o banco tem que abrir a porta, que minha mão não passa aqui entre a porta e o reclinador. A minha mão não cabe, né? Então ele realmente é muito pequenininho. Óbvio, pequenininho para padrão americano, né? Então estamos aqui no Chevrolet Beretta 1995, ou Beretta, como dizem os americanos. Chevrolet Beretta 95, um carro um pezinho bonitinho. Esse é um 4 cilindros, 2.2, 120 HP. Essa é uma versão básica. O Beretta teve as versões esportivas, né? GT, GTZ, depois o Z26 e com motor V6 e também com câmbio mecânico, né? Progressão automática mecânico, mas os GT, GTZ, Z26 mecânicos realmente tinham um desempenho muito bom. Propaganda de época, eles comparavam com o desempenho da M3 da época, né? E já esse não, esse é um Beretta básico, né? Você pode ver pelo painel dele como é simplesinho, tem só um velocímetro, temperatura e combustível, mais nada, né? Painelzinho dele com um rádio, os controles do ar-condicionado, automático. Ele tem trava elétrica, vidro elétrico, mas o espelho é manual, né? E o interior azul bem bonito. Um veludo grosso, um veludo meio brilhante, né? Carro bem bacana. Tetinho solar pequenininho. Depois nós vamos fazer uma externa nele e mostrar melhor. Mas vamos lá contar a história do Beretta, né? Contar a história do Beretta. É um carro raro nos Estados Unidos. Raro porque ele produziu muito pouco, né? De novo, produziu muito pouco para o mercado americano, né? Uma vez que ele ficou meio encalacrado aí, principalmente nos últimos anos dele, entre o Cavalier, que era menor que ele ainda, e os Camaros V6, né? Que acabavam custando praticamente a mesma coisa que ele. Então, para vocês terem uma ideia do tamanho dele, como é que o tamanho desse carro se coloca dentro da linha GM, nos anos 90 a GM resolveu fazer toda uma linha de versões esportivas, né? Fazendo uso da letra Z, em alusão, obviamente, ao Camaro Z28. Então, se o Camaro era o Z28, o Cavalier, que era o menorzinho, era o Z24. E fazer sucesso aqui, né? Com um nicho específico de mercado. Então o Cavalier era o Z24, o Cavalier esportivo era o Z24, o Beretta era o Z26, o Camaro era o Z28 e o Monte Carlo era o Z34. O Monte Carlo era o cupezão mesmo, né?
coupé americano tradicional aí. E ainda tinha a picape que era a Z71, né? Versão esportiva da linha de picape Chevrolet. Então você tinha o Z24, o Z26, o Z28 e o Z34. O Beretta ele tá entre o Cavalier e o Camaro, um pouquinho maior que o Cavalier e menor do que um Camaro. O Beretta foi lançado em 1987 e tem algumas histórias curiosas. Primeira coisa, ele foi desenhado no Estúdio 3 de exteriores da GM, né? O departamento de design da GM é segmentado em alguns estúdios, né? E o Estúdio 3 é o estúdio que tinha desenhado até então, desenhado o Corvette, desenhado o Camaro, né? Então no mesmo estúdio que desenhou o Corvette e o Camaro veio o Beretta, que é esse cupézinho aqui, né? Ele foi lançado em 1987 e no fundo ele tinha uma versão, ele era sempre coupé, né? A versão 4 portas desse carro é o Chevrolet Corsica. Os dois carros substituíram o Chevrolet Celebrity, mas você tinha o Celebrity Coupé e o Celebrity Sedan. Quando veio essa linha nova, a GM optou por dar uma personalidade específica para cada, uma personalidade para o coupé, uma personalidade para o sedã, nomes diferentes, né? Então Beretta era o coupé, Corsica era o sedã. O Beretta saiu em 87, o Corsica saiu um pouquinho depois, né? E a primeira coisa inusitada do Beretta foi uma questão de direitos do nome Beretta, né? O fabricante de pistolas italianas Beretta acionou a GM por conta do uso da marca Beretta e aí houve um acordo, né? E o acordo realmente é um acordo bem inusitado, né? A Beretta autorizou, desistiu do pleito, né? Mediante a um pagamento de $500 mil a uma entidade de caridade na Itália, né? Então a Beretta não quis nada para liberar o uso da marca, para não questionar o uso da marca, e a não ser uma doação de $500 mil para uma instituição de caridade. E aí houve uma troca, né? Isso consta do acordo, uma troca em que a fabricante de pistolas mandou para a GM uma caixa com 2 pistolas personalizadas para a GM, e a GM mandou para o fabricante de armas um Chevrolet Beretta personalizado. Então eles trocaram 2 pistolas por um carro e mais $500 mil para uma instituição de caridade, né? Foi bem legal, você vê que o fabricante italiano não estava querendo ganhar dinheiro com isso, né? Normalmente quando você tem pleito de marca, a maioria das vezes ou o cara está se defendendo de um oportunista que está roubando a marca dele, ou o cara está sendo oportunista e tentar ganhar alguma coisa por conta de alguma marca similar, né? Nesse caso, o fabricante italiano ele reivindicou o uso do nome, mas não quis ganhar nada, só reverteu o valor para caridade. E aí começou a saga aí do Chevrolet Beretta nos Estados Unidos. O carro não mudou muito, mudou a grade, mudaram os motores, mudaram alguma coisa, mas sempre você teve um 4 cilindros e depois um V6, né? Esse aqui é o 1995 e o 2.2 em 95 tem 120 HP e o 3.1 eu não sei qual que era, 155, 150, 155, tinham pequenas mudanças aí. Em 1996, justamente pelos volumes de venda muito baixos, uma vez que o carro estava com esse problema de posicionamento, né, espremido pelo Cavalier por um lado e pelos Camaros V6, os Camaros de entrada de outro, a GM acabou tirando ele de linha. Então é um carro que se vê muito pouco, nos Estados Unidos se vê muito pouco, e aqui no Brasil é uma daquelas bizarrices dos anos 90, né? Aqueles carros que, principalmente em 95, né? 95 já falei muito nos outros vídeos, é um ano surreal, a miríade de modelos que entrou aqui. Calhou, foi um ano depois do Plano Real,
as pessoas tinham poder de compra, o real valia mais do que o dólar, as indústrias nacionais que produziam vendiam, e aí, para você não ter inflação, o governo tinha baixado bem a alíquota de importação, se não me engano era só 20% na época, e com isso foi uma avalanche de carros importados, né? Tanto pelas montadoras como das importações independentes, né? Uma encostadinha aqui no lugar pra gente fazer uma externa dele. Então em 95 foi essa enxurrada de carros, né? Tanto que no final do ano de 95 subiu-se, no segundo semestre de 95, subiu-se a alíquota, né? Eu não lembro exatamente se foi de 20 para 70, foi uma subida gigante da alíquota de importação. Eu lembro, eu estava no último semestre da GV e tinha nego falando de largar carro no mar, porque o cara tinha que pagar a alíquota nova, né? A alíquota não era do dia que ele fechava a importação, mas do dia que o carro chegava no porto, né? Então, vou mostrar um pouquinho aqui ainda alguns detalhes dentro, né? Ele tem esse tetinho solar aqui, tem uma pequena cortininha totalmente mecânica, ela sai aqui. Ele é pequenininho, né? Ele abre aqui, ele nem abre inteiro, ele sobe aqui e quando você abre, ele abre aí um pouco mais da metade, né? Menos de 2/3 aí. Fica bem bonitinho com o teto levantadinho. Vamos deixar ele levantadinho aqui para fazer uma externa dele. Dentro ele tem umas coisas bem curiosas, né? Aqui o negócio do farol, o acionador do farol. Você vai girando, clique, clique, clique. Mas você tem uma janelinha aqui que gira junto com o botão e que te dá o que está acontecendo, né? Então você gira aqui, tá off, gira aqui, tá aceso, e aqui tá farol, lanterna e farol, né? Aqui por dentro é a luz interna e a iluminação do painel, né? Mas essa sacadinha aqui é bem bacana. Mesma coisa acontece do outro lado para os limpadores de para-brisa, né? Aí aqui, deixa eu freio de mão dele. Você tem outra coisa engraçada, né? Esse negocinho aqui no meio, acho que na época devia ser super moderno, né? Se você abrir tudo, é o cup holder, né? Pra você botar um copo, né? Agora, se você abrir só esse pedaço aqui, é o cinzeiro, o ashtray. Então é a mesma gavetinha, só que aqui ela abre um pedaço, aqui ela abre inteira, né? Bem diferente. Se você tem um porta-copo pequeno aqui, o americano gosta de botar aqueles copão lá do Dunkin' Donuts, né? Aqui você tem uma bandejinha com mais 2, então você pode pôr mais no passageiro aqui. Você consegue colocar um aqui, se tiver em 2 pessoas, o lugar onde eles conseguiram colocar o porta-copos é aqui. E o porta-luva deles, o porta-luva dele, em vez de ser um negocinho rebatido como é nos carros, tal, é uma gavetinha, cara, que corre, né? Parece uma gavetinha daqueles móveis baratinhos aí, né? Ela vem e vai. Então são algumas curiosidades aqui, né? Vamos mostrar ele por fora. Desligar ele, vamos ficar aquele barulho do motor. O cinto é legal também. O cinto fica na porta, né? Ele parece aqueles cintos. Opa, lambanças. O cinto fica na porta. Ele parece aqueles cintos que correm sozinho, né? Do começo dos anos 90, mas esse não corre sozinho. Mas ele fica todo na porta. E ele tá bem louco apitando, dizendo que eu tô com o farol aceso aqui. Bom, tá aqui, né? A maçaneta da porta é aqui na coluna, né? Não aqui embaixo onde a gente está acostumado, parecido com o Pontiac Grand Prix que a gente mostrou outro dia, né? O tetinho pequenininho. Aqui as informações dele. Opa, tô com a minha sombra bem aqui em cima, né? As informações de pneu, né?
aqui a carinha do menino. Carrinho bem com cara de anos 90, né? Essa frente baixinha em cunha. Esse carro tem 20 mil milhas. É um carro bem novinho. Meu amigo Cláudio comprou da família do primeiro dono. O senhor faleceu. Quem comprou ele zero, quem fez a importação dele zero, faleceu, deixou o carro. Meu amigo Cláudio comprou deles e me ofereceu logo em seguida aí. Puta, não tinha como não trazer para coleção. Carro muito novinho, né? Preço assim bem mais barato do que uma pintura. Então, de novo, né? O pessoal quer ter um carro diferente, quer ter um carro legal, quer ter um carro para curtir de fim de semana e tal. Tem muitas opções legais por preços bem abaixo, né? De mão de obra dos carros antigos que a gente está acostumado a restaurar, né? Então, carrinho, puta, sem retoque, sem nada. A única coisa que não é original nele é essas rodas. Esse carro, como uma versão básica, ele tinha uma rodinha com uma calotinha de plástico bem simples, né? E o primeiro dono na época acabou substituindo por essas rodas aftermarket aí. Eu acho que ficou bem legal, ficou meio gordinho e tal. E como a gente não encontraria as calotas, né? Eu optei por deixar essas rodas aí, até porque são rodas de época mesmo, né? Uma opção que eu cheguei a ver era colocar as rodas do Z26, mas aí fica esquisito, porque fica com a roda esportiva, mas não tem toda aquela carenagem do lado que o Z26 tem. Então vai ficar assim mesmo, vai ficar assim, acho que tá bonitinho, tá legal. E tá aí. Bom, vou dar uma abrida no capô dele antes de seguir viagem, e a gente pode contar um pouco mais da história, contar um pouco mais de história. Vamos dar uma olhadinha no farol, ele vai apitar pra caramba, vai ficar mais bonitinho com os farol acesos, né? Essas pisquinhas do lado aqui e tal. Hood. Bom que eu já dou uma olhada também como é que estão as coisas aqui, porque esse carro estava parado uns dias e eu precisei viajar com ele hoje. Peguei ele aqui, motor 2.2, né? Motor 8 válvulas, então ele tem torque embaixo. E o carro aí bem novinho, né? Todos os selinhos no lugar. Aqui o nível da água. O nível da água nesses negócios que a gente tem que ver aqui do lado, né? Depois que esse plástico amarelo a gente não vê mais nada, né? Chacoalhar, mas ele fica meio... A caloria do motor ele vai ficando opaco e a gente não consegue ver mais nada. Então é isso aí. Vamos lá atrás, abrir o porta-malas. Interessante, né? Onde é o encaixe aqui da porta, né? Do sistema de abertura da porta. Caixa de fusíveis aqui do lado. Chave dele onde eu pus. E aqui o porta-mala também dele é bom, né? A redinha para segurar as coisas aqui. O que é bem pequenininho nele. A largura dele é pequena, né? Falei essa questão
da regulagem do banco, você não conseguir com a porta fechada, né? Porque ele fica bem aqui, ó. E essa forração de porta é gordinha, né? Então, só uma mãozinha de criança para conseguir mexer. O espaço para o motorista é excelente. Agora, o espaço traseiro fica realmente bem pequeno, né? Esse banco traseiro acho que não sentou ninguém ainda, né? Novo. Você vê que o veludo tá até felpudo ainda, né? Bom, então vamos seguir viagem. Mostrar um pouco o comportamento dinâmico dele aí. É um carro que anda bem, espertinho, mas cara, nada de desempenho esportivo, tá? Não espere nada disso, até porque não é o que ele se propõe, né? O motor é bom, viu? Se fosse mecânico, eu acho que daria bastante... teria bastante mais juicy, né? Teria muito mais suco, como o americano fala. Lembro de uma propaganda da Oldsmobile, do motor 4 cilindros, que era o Quad 4. Era assim, more juice than lots of V8s, né? Mais suco do que muitos V8s, né? Esse aqui tem um motor bacana, 120 HP, né? 120 HP líquido. A gente está acostumado a 120 HP líquido, é a potência de um Opala 6 cilindros, né? Que tem toda a fama de carro que anda bem e tal. Nessa época a gente já gostava demais. Mas então ele anda bem, não tem conta-giro. Isso é mais no ouvido mesmo, vocês ouviram o motor subindo. O câmbio também não tem nenhuma pretensão esportiva, mas ele vai bem, ó. Puxou uma marcha, trocou a marcha. Ó, 120, 110, 120. Trocou a marcha de novo. Vai bem. Viagem bem gostosa. Vou fechar o teto aqui porque senão vai assobiando daqui até lá. Bem gostoso viajar. A outra coisa, um carro que foi feito para estrada boa, né? Ou seja, o Brasil aqui praticamente é alguns pedaços do estado de São Paulo, né? Que nem aqui na Bandeirantes. Ele não gosta de buraco, não. Passamos um pedacinho de paralelepípedo lá, você viu que ele já... E o carro é novo, não é que tem nada de suspensão, não. É um carro americano nessa época, ele era feito para estrada boa mesmo. Saía do tapete, ele já começava a fazer barulho. É plástico aqui, plástico nheque com plástico, né? Mas aqui não, aqui na Bandeirantes ele tá no habitat dele aqui. Então é isso, senhores. Carro aí com 20.538 milhas de novo, né? Aquela velha mensagem, né? A gente faz os vídeos para incentivar as pessoas a terem os carros diferentes, a correrem atrás de ter um carro que gosta e tal. Mas a gente vê muita gente sofrendo porque quer restaurar carro dos anos 70, né? E que cada leva de peça que você compra, cada matéria-prima, cada mão de obra que você paga, você compra um carrinho desse, né? Compra um carrinho não exatamente igual a esse, que esse carro aqui vem muito pouco, mas você compra um carrinho dos anos 90 em bom estado, que também precisam ser preservados, né? Esses importados aí, principalmente de 94, 95, né? Principalmente 95, tem muita coisa legal, muita coisa bacana, muita coisa com baixa quilometragem. E você vai se divertir bastante também. E se ele não é tão velho, o tempo cuida de corrigir isso, né? A gente compra os carros aí para ficar 10, 15, 20 anos, né? Daqui a pouco ele tá velho o suficiente. Então é isso. Vamos seguir estrada aí. Esse aí foi o Chevrolet Beretta 1995. Abraços.